Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a Karen, representante do Grupo Voto, por todo o apoio, por colocar esse evento de pé, ainda em momentos de pandemia, em momentos de distanciamento social, com todos os cuidados, com todas as medidas, e promover justamente essa disseminação de conhecimento que temos já construído sobre um tema tão essencial, a vida e a saúde das pessoas. Eu acho que tem algum... Perfeito. Muito obrigado. Eu vou falar de pé, acho que fica mais fácil aqui. Só voltando. Então, como já colocado e já trazido desde a de abertura... Ah, tá ótimo. Para não ficar ali? Tá bom. Obrigado. O tema gestão de resíduos sólidos é um tema que, por muitas décadas, foi esquecido ou foi deixado em segundo plano e que realmente apresenta hoje um déficit considerável que precisamos superar. O vídeo de abertura do evento já trouxe uma dimensão do que é o setor de resíduos sólidos, a apresentação do querido Dr. João Gianesi, presidente da ABLP, contextualizou a situação. A aula do professor Luiz Sérgio trouxe os conceitos que precisamos todos conhecer e a fala das autoridades que me precederam deram a urgência de tratarmos este tema. Então, aqui eu trouxe hoje um pouco de uma reflexão que é apresentada pela ABRELP na edição mais recente do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, o Panorama de 2020, que foi uma edição especial, que é uma edição especial, que justamente traz o balanço de uma década na gestão de resíduos no Brasil. É importante lembrar que a ABRELP edita e publica o Panorama desde 2003, anualmente, então são 18 edições consecutivas, e hoje é a fonte de dados consolidados sobre o setor. E o que nós temos, então, fazendo essa análise histórica de 2010 a 2019, portanto, uma década. E por que a importância de fazer esta análise da década? Porque 2010, 2 de agosto de 2010, foi justamente o ano, ali, o momento em que foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Portanto, nós temos um marco sobre gestão de resíduos sólidos no Brasil a partir de 2 de agosto de 2010, quando esta lei, que é uma lei moderna, que é uma lei arrojada, que é uma lei que traz conceitos que miram justamente o futuro, trouxe as bases para disciplinar a gestão de resíduos sólidos no nosso país. Dentre os conceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos a diferenciação que a lei faz entre resíduo e rejeito, nós temos a disciplina para a destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos e temos também a ordem de prioridade de ações que deve ser observada com base no princípio internacional que existe desde 1976, que é a hierarquia na gestão de resíduos sólidos. Mas o que nós observamos no nosso país é que justamente entre 2010 e 2019, nós observamos um aumento na geração de resíduos sólidos total, então saímos de 66,7 milhões de toneladas para 79 milhões de toneladas, um aumento de 20%, mas não só um aumento total por conta do crescimento populacional, por conta da expansão do país, mas inclusive um aumento per capita. Cada brasileiro gerava 348 quilos de lixo por ano em 2010 e passou a gerar cerca de 380 quilos de lixo por ano em 2019, um aumento de 9%. E aqui vem uma equação que existe mundialmente, que até hoje não foi revertida, é de que quanto mais rica e mais desenvolvida uma sociedade, mais lixo ela gera. Então, nós precisamos estar muito atentos a essa conexão, crescimento populacional, desenvolvimento econômico e geração de resíduos sólidos. Não à toa que a perspectiva da década nos permitiu estimar
que, se continuarmos neste ritmo, em 2033 estaremos gerando 100 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. O que isso implica? Implica que precisamos ter a infraestrutura adequada para gerenciar todo este volume de resíduos sólidos. Precisamos ter os recursos necessários disponíveis para custear todo esse processo. Mas nós estamos ainda um passo atrás. Além de ter que dar conta deste volume crescente, nós temos que dar conta do déficit histórico. Nós temos que dar conta daquilo que deixamos para trás. E aqui, uma comparação, novamente, no balanço da década, na destinação final de resíduos sólidos, que é o principal desafio do nosso setor. Lembrando que destinação final inclui também as atividades de recuperação, de reciclagem, de tratamento, de aproveitamento energético e a disposição final em aterros sanitários. A nossa lei é muito clara quando diz que disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros sanitários. Este é o princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O que nós observamos, portanto, neste gráfico, na transição de 2010 e 2019, é que proporcionalmente o país melhorou. A passos lentos, a passos muito lentos. Nós tínhamos 56,8% de destinação adequada de resíduos sólidos em aterros sanitários em 2010, passamos para 59,5% em 2019. Enquanto que a destinação inadequada, e aqui é importante lembrar, tanto o encaminhamento de resíduos para lixões a céu aberto, como o professor Luiz Sérgio demonstrou, a pior forma de destinar o resíduo sólido, o mero abandono, descaso do resíduo sólido jogando sobre o solo, mas também os aterros controlados, que do ponto de vista de meio ambiente, tem o mesmo impacto negativo que os lixões. Aterro controlado, como o setor conhece, é um lixão maquiado. Nós temos ali um mero ajuste, uma cobertura de terra, um cercamento, quando sim, mas sem proteção do solo, sem captação dos gases, sem tratamento dos lixiviados, portanto, traz a mesma contaminação ambiental que os lixões. E o que nós observamos deste gráfico, tanto a melhora proporcional, mas o histórico que nós temos que lidar, porque em 2010 nós tínhamos 25,4 milhões de toneladas de resíduos indo para locais inadequados, e em 2019 foram 29,5 milhões de toneladas. Então nós aumentamos o volume de resíduos que foi encaminhado para locais inadequados e que demanda, portanto, solução. Quanto mais nós demorarmos para resolver e reverter essa solução, mais nós teremos que justamente reparar os danos causados. Quais são o problema disso? Que é justamente um dos temas do nosso seminário, do nosso painel. A falta de recursos para custeio dessa operação. Nós temos recursos, recursos para investimento na infraestrutura. O problema é recurso para custeio. O dado comparativo mostra que a média nacional de que cada município aplica R$ 10,15 por habitante por mês para fazer frente a todos os serviços de limpeza urbana, ou 34 centavos por dia. Caminhão de lixo passando com coleta na porta de casa, varrição de ruas, poda de árvores, desobstrução de boca de lobo, limpeza de feiras, limpeza de praias nos municípios costeiros, todos os serviços de limpeza urbana que o município determina com 34 centavos. O que fazemos com 34 centavos hoje em dia? Então, este é um retrato que explica o nosso déficit histórico e traz um impacto. 77,6 milhões de brasileiros têm problemas de saúde causado pela má destinação de resíduos sólidos no Brasil, os mais diversos problemas de saúde. Com um custo anual para recuperação ambiental e tratamento de saúde de US$ 1 bilhão por ano. Esse é um estudo que fizemos junto com a ISVA em 2017, considerando os dados. E uma perda de 14 bilhões de reais por ano pela não utilização dos recicláveis que são depositados nesses locais inadequados. Nós não estamos falando de recicláveis que vão para locais, mas uma perda dos recicláveis que vão para lixões a céu aberto e realmente, como diz
A nossa entidade internacional, nós precisamos estar atentos. Esta causa é pelas pessoas, esta causa é pela vida, esta causa é pela saúde, não é pelo mero questão de gestão de resíduos sólidos. Então, como tendências, para concluir, o que nós acreditamos, o que nós trouxemos neste panorama a partir da análise da década. Qual é o caminho à frente? Contratos de longo prazo, soluções firmes que tragam justamente a viabilidade técnica e econômica para reverter este quadro. A sustentabilidade econômico-financeira, mediante um instrumento de remuneração com cobrança dos usuários na proporção em que eles acessam esses serviços. O secretário Pedro Maranhão já disse, é mandatório. A lei, o novo marco do saneamento, trouxe esta obrigação para prefeitos e prefeitas instituírem um instrumento de remuneração até 15 de julho de 2021, sob pena de configurar renúncia de receita e, portanto, crime perante a lei de responsabilidade fiscal. Temos o processo de regionalização. É preciso que as soluções sejam integradas, é preciso que as soluções sejam abrangentes. O setor de resíduos sólidos avança mediante um melhor custo-benefício com economia de escala. E agora, dando um passo para trazer indicadores de performance ambiental e bônus climáticos diante dessa nova tendência que é trazida principalmente pelos grandes fundos, pelos grandes órgãos de financiamento e pela sociedade, que são os princípios de ESG, de meio ambiente, de responsabilidade social e de governança. É aqui que o setor está comprometido e é aqui que acreditamos que podemos avançar. Eu agradeço a atenção de vocês e agradeço novamente a presença tanto dos que estão aqui presencialmente como os que estão online, e parabenizo o Grupo Voto e as demais entidades do setor, os companheiros Celur, ABETRE, ABLP, ABDIB, que juntamente puderam promover esse seminário. Muito obrigado. Obrigada, senhor Carlos Silva. Em continuidade, teremos a apresentação do presidente da ABETRE, senhor Luiz Gonzaga. Bom dia a todos. Uma saudação aos que nos antecederam. Agradecer a gentileza das palavras do general Etchegoyen. Nós estamos representando o setor dentro do IBRIC, porque acreditamos que o nosso setor é um setor forte e que precisa, de fato, ter o percurso de um caminho muito positivo. A ABETRE é a associação que cuida, digamos assim, da destinação e do tratamento dos resíduos. E nós vamos falar aqui do bebê do setor. Carlos falou sobre o panorama, que é o detalhamento das ações, digamos, dos resíduos. O Leonardo vai falar sobre o SLUS e eu vou falar sobre o MTR. Essa ferramenta MTR ela é muito interessante, porque ela nasce há mais ou menos 7 ou 8 anos e a ABETRE, em São Paulo, tentou fazer com que a ferramenta fosse iniciada pela maior cidade ou pelo maior estado da federação. Por circunstâncias as mais diversas, acabamos começando a nossa jornada e de uma forma muito feliz para todos nós da ABETRE, no estado de Santa Catarina, que hoje é, sem dúvida nenhuma, o grande exemplo para o Brasil. O que é o MTR? São apenas 3 letrinhas. O MTR é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Enquanto as demais entidades se preocupam de uma forma muito positiva com o conjunto, nós queremos saber para onde está indo os nossos resíduos. Por quê? Pelos 3.257 lixões que nós temos, pelos vários e vários aterros, entre aspas, clandestinos.
O MTR é uma ferramenta que rastreia desde o momento em que o resíduo é gerado até o momento em que ele é finalmente disposto, ou seja, passando por toda a cadeia. Quando essa ferramenta foi lançada em Santa Catarina, houve, como é natural, quando você não conhece o que está de frente de você, é muito natural que você tenha uma reação de medo, de susto e etc. Hoje nós temos milhões de movimentações no estado de Santa Catarina. Depois de Santa Catarina, nós fomos para o Rio Grande do Sul. Na sequência, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Mais ou menos em torno da metade do mês de janeiro de 2019, nós fomos convocados para vir a Brasília para uma conversa no Ministério do Meio Ambiente. O meio ambiente nos colocou, e a gente esperava que fosse falar de MTR, o meio ambiente nos colocou um desafio. Olha, antes do MTR, nós precisamos de construir aqui uma ferramenta, que os colegas sabem, chamada SINIR, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento das Informações sobre Resíduos. Essa ferramenta foi estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, em 2010, e até 2019 estava adormecida. Ninguém tomou a atitude de trazê-la à nossa realidade. E em 133 dias, a ABETRE desenvolveu essa ferramenta, ela está disponibilizada hoje no site do Ministério do Meio Ambiente. É uma ferramenta dinâmica, importantíssima para o nosso segmento. E, à luz deste acordo de cooperação técnica que nós mantemos com o Ministério do Meio Ambiente, nasceu a ideia de transformar o Manifesto de Transporte de Resíduos, o nosso MTR, como ferramenta nacional. Através da Portaria 280, assinada em junho do ano passado, o ministro do Meio Ambiente tornou obrigatório o MTR a nível nacional. Foi uma longa batalha para implantar tudo isso em muito pouco tempo. Mas, felizmente, hoje, nós estamos já colhendo os primeiros frutos. No SINIR, nós já temos mais de 2.000 municípios cadastrados e enviando informes online para o sistema, para o portal. Temos que avançar, mas nada que a gente não possa ter paciência para as coisas acontecerem. Nós não somos imediatistas. Nós queremos que as coisas ocorram e elas vêm num ritmo que a gente considera positivo. E no sistema MTR, que foi colocado no ar em junho do ano passado, a título de, digamos, treinamento, prova, etc., nós hoje já avançamos, inclusive no estado de São Paulo, onde nós tivemos que fazer um sistema voltado para a legislação paulista, porque tem determinados tipos de regulamentos, de regramentos que nós precisamos de atender à especificidade do Estado. Então, hoje, nós estamos, digamos que, nacionalmente cobertos pelo MTR, é uma ferramenta online. Dentro de pouco tempo, ela será acessada via mobile também. E é uma ferramenta que começou com os resíduos industriais. Nós estamos avançando agora para a implantação dos seguintes MTRs:
RSU, já estamos com uma experiência no Rio Grande do Sul, onde nós vamos cuidar de verificar online para onde está indo o resíduo sólido urbano. Nós já estamos trabalhando também no MTR do RCC, que é o resíduo da construção civil. O sistema dos resíduos especiais de RSS, eles já são cobertos hoje por este MTR nacional. Nós ainda vamos avançar e esperamos concluir este ano o sistema para efluentes, que já está sendo trabalhado em cooperação com uma outra entidade. Estamos trabalhando o MTR para áreas contaminadas, que também já estamos trabalhando, e vamos iniciar um trabalho agora que a gente considera da maior importância, que é o MTR catador. Voltar um pouco o lado empresarial que nós temos, das entidades todas, para este cidadão, que às vezes é muito mais tratado no sentido da benevolência, da assistência social, do que um profissional que faz parte de uma cadeia importante do nosso sistema. E nós vamos lançar agora, no mês de junho, uma rápida história através de um livro, a ABETRE e o MTR. Nós vamos contar em detalhe toda essa trajetória que foi construída por alguns presidentes que passaram pela ABETRE e vamos lançar, no mês que vem, o Índice Nacional de Resíduos. Esse índice deverá ser um retrato trimestral de toda a situação de resíduos no Brasil. Então, nós vamos falar dos resíduos industriais, vamos falar, é diferente do panorama. Nós estamos tratando de índices, nós vamos apontar, por exemplo, como já está no ar hoje, no site da ABETRE, a questão dos lixões. Nós temos o Atlas Brasil da disposição final, e aqui eu quero abrir um parênteses para dizer, no finalzinho, que entre 2019, com o lançamento do programa Lixão Zero, que a Abrelp participa com o MMA, até o final de novembro, dezembro do ano passado, deixaram de receber lixões. Não foram fechados. Deixaram de receber resíduos mais de 600 locais. Ou seja, o prefeito de A, B, C cidades acabou se convencendo de que ele não poderia mais fazer o descarte irregular, que ele tinha que fazer adequado. Ele procurou, então, no entorno da cidade dele, um equipamento, um aterro sanitário, que fosse adequado. Então, desta forma, nós começamos a reduzir. Este retrato, essa fotografia que a gente coloca através do MTR e do CINIR, eu acho que muito pode contribuir para que a gente possa rapidamente erradicar ainda os mais de 2.700 locais que continuam recebendo resíduos e que são chamados de lixões. Muito obrigado. Em rápidas palavras, era isso que eu queria falar sobre o MTR. Obrigada ao senhor Luiz Gonzaga. E, em continuidade, ouviremos agora o senhor Leonardo Silva. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença das autoridades, dos presidentes das associações que estão aqui, em especial ao senhor Márcio Mateus, que não pôde estar presente devido à recuperação da Covid, e ao Grupo Voto pela organização desse evento. Nós vamos apresentar agora, representando o CELUR, o Índice Nacional de Sustentabilidade da Limpeza Urbana. É difícil a gente conseguir avançar em algo que a gente não consegue mensurar. Nesse sentido, o CELUR, juntamente com a consultoria PwC,
desenvolveu esse índice que consegue mensurar qual que é o grau de aderência dos municípios brasileiros à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós estamos na 5ª edição desse índice. Atualmente eu venho coordenando esse trabalho pelo Departamento de Economia e nós vamos apresentar os principais resultados da nossa última edição de 2020. Em linhas gerais, como que esse índice funciona? Ele utiliza o mesmo método de cálculo, que é um cálculo fatorial, que é do IDH, né? Ou seja, a gente tem uma nota que vai de 0 a 1, onde quanto mais próximo de 0, pior a aderência do município à política nacional, e quanto mais próximo de 1, melhor a aderência a essa política. Esse índice ele engloba os principais aspectos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ele é composto por 4 dimensões, que engloba desde a coleta dos resíduos, a questão da sustentabilidade financeira das atividades, a recuperação dos resíduos coletados, o impacto ambiental no sentido da destinação final desses resíduos. Bom, então vamos para os números, né, do que a gente tem dessa última edição. Esse índice ele é alimentado por fontes públicas, né? A principal fonte que alimenta a base de dados ele é do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Ele é publicado anualmente, hoje está a cargo do MDR, e as prefeituras enviam essas informações e esse resultado é divulgado pelo site do governo. O que a gente percebe ao longo dessas 5 edições, em primeiro lugar, é um incremento da participação dos municípios. No ano de 2015, a gente tinha cerca de 1.700 municípios participando dessa edição, ou seja, eles preencheram corretamente a base de dados e entregaram essa declaração ao MDR, e hoje a gente tem cerca de 3.300. Lembrando que dos 5.570 municípios existentes no Brasil, no SNIS a gente tem cerca de 3.400, ou seja, o nosso índice consegue englobar praticamente a totalidade dos municípios neste universo. Com relação à participação, feito um recorte tanto regional quanto populacional, os municípios que estão na região sul do Brasil, eles estão melhor representados dentro do universo total de cidades, e os municípios mais bem populosos também, né, acima de 250 mil habitantes. O local que tem a maior defasagem de municípios é a região norte e nordeste e aquelas cidades que são pequenas, né, abaixo de 50 mil habitantes. Bom, como eu disse, esse índice é uma nota que vai de 0 a 1, e quando a gente passa a analisar a nota média das regiões do Brasil por corte populacional, a gente percebe que houve uma certa estagnação no desenvolvimento dessa nota média ao longo das 4 últimas edições, e no ano passado a gente teve a atualização do Marco Legal do Saneamento. Isso implicou numa atualização também da fórmula fatorial do índice, porque a partir de agora o município ele não pode mais sustentar financeiramente as atividades de manejo de resíduos sólidos. É obrigatório a instituição de um mecanismo de arrecadação, seja através de taxa e tarifa. Nisso, a dimensão S do nosso índice, que diz respeito à sustentabilidade financeira, ela sofreu uma readequação e a gente percebe que a nota média em 2020, ela, nesse último coluna, ela deu uma caída. Por quê? Porque a universalização da cobrança não existe ainda no Brasil. Muitos municípios ainda não têm implementado, seja uma taxa ou tarifa para recuperar esses custos. Então, isso mostra que a gente precisa avançar, principalmente nesse ponto, para eles poderem evoluir também com relação à nota média. O mesmo acontece também com as regiões brasileiras. A região sul ela tem a melhor nota média, mas a gente também teve uma queda nessas notas médias devido à atualização do marco legal e o fato de a maioria dos municípios não terem uma arrecadação específica. Bom, quando a gente passa a analisar os indicadores desse índice, a gente percebe que, com relação à arrecadação específica, a gente tem um impacto direto na destinação final ambientalmente adequada, ou seja, em aterros sanitários, e na reciclagem.
Os dados mostram que a região sul, por exemplo, que tem o maior percentual de municípios com uma arrecadação específica que recupere, nem que seja parcialmente, os custos da atividade, ela também tem o melhor indicador no sentido de uma destinação correta e de reciclagem. Com relação à coleta, a cobertura da coleta, os dados são da coleta dos resíduos urbanos, né? Então tem muitas regiões rurais que não tem a coleta ainda porta a porta. E para ficar ainda mais claro o impacto de se ter ou não um tipo de arrecadação específica para os serviços de manejo de resíduos, a gente pode observar nesse mapa um espelho, né? A gente vê que aonde a gente tem uma cobrança pelos serviços, ainda que em grau diferenciado no mapa à esquerda, o contrário mostra a situação da destinação inadequada. Então, a maior parte dos municípios que têm um mecanismo de arrecadação específicas estão ali na região sul e sudeste. A gente pode perceber que nessa região a destinação adequada dos resíduos ela é maior. Em contrapartida, quando a gente olha um pouco mais acima do mapa, a gente observa que a destinação inadequada na forma de aterros controlados e lixões, ela é predominante. Bom, então, pensando nesses caminhos para desenvolvimento da indústria de resíduos, o que a gente pode tirar dessa apresentação e desse índice, né? Quando a gente olha um ranking estadual, tendo observado as notas médias dos municípios, nós percebemos que em Santa Catarina nós temos o melhor nota média dentre os estados brasileiros. E é interessante notar que nessa região a gente tem o maior número de concessões dos serviços de manejo de resíduos sólidos que permitem um mecanismo de cobrança que consiga recuperar os custos das atividades e estruturas mais modernas para o tratamento e gerenciamento de toda essa atividade. Então, isso foi em grandes pinceladas assim, a apresentação que a gente tinha, com referência aos dados do nosso índice, e ele estará disponível para download no site do Celur. Obrigado.